Para nós do Instituto Socioambiental, o Ethos é um parceiro extremamente importante e eu acho que foi em 2007, né, eu sou bem ruim de datas assim, que o Ethos fez uma provocação ao ISA e a algumas outras organizações parceiras para a criação do Fórum Amazônia Sustentável. E a proposta de criação desse fórum, que não era um fórum voltado para um setor específico, focado em uma cadeia produtiva específica, mas com uma visão mais ampla de discussão do modelo de desenvolvimento para a Amazônia, era super inovador, né? Primeiro porque a gente tem poucas empresas na Amazônia engajadas no movimento de responsabilidade socioambiental corporativa. Segundo, porque muitas das grandes empresas, já membros do Ethos, que atuavam na Amazônia em atividades extrativas. Então, pensando tradicionalmente a Amazônia como fornecedora de matéria-prima para o resto do país ou para o mundo, mas não olhando o desenvolvimento, né, da região necessariamente. A maior parte dessas empresas, no máximo, fazia investimentos de responsabilidade social no entorno das suas operações. Essa mobilização que o Ethos puxou, né, começou com algumas reuniões pequenas em que a gente discutia um pouco o que seria essa ideia desse fórum, qual seria o caráter dele, como é que ele funcionaria. E teve um primeiro marco numa reunião que foi realizada em Alter do Chão, mas nós que éramos, digamos, aqueles que lidavam e trabalhavam na Amazônia, tínhamos nesse primeiro momento o desafio de fazer com que aquelas pessoas que estavam vindo de São Paulo, né, compreendessem a diferença de ambiente, de investimento, de realidade sociocultural que a gente precisava compreender para poder fazer a diferença na Amazônia. Mas a reunião estava pensada num modelo paulista, então ela estava programada para acontecer dentro de uma sala fechada com ar-condicionado, data show, PowerPoint e tal. E já no primeiro dia, né, aqueles mais afetos à Amazônia, primeiro a gente já estava, claro, desde o primeiro momento, preparado com roupa de banho embaixo da roupa, e todos os intervalos a gente ia correndo ali no rio Tapajós, dar um mergulho no Tapajós, porque ninguém faz uma reunião na beira do Tapajós sem aproveitar para tomar um banho. Essa é a primeira lição. Então, no primeiro dia nós sofremos um pouco, voltando para o ar-condicionado com a roupa molhada, até que a gente conseguiu convencer, entre um dia e outro, o facilitador da reunião, que a gente podia aproveitar a área na beira da praia do rio Tapajós para continuar a reunião ali. E foi muito interessante, porque a gente foi para essa área, tinha várias mesas e cadeiras de plástico, conseguimos organizar a reunião ali tranquilamente e fomos brindados por um espetáculo amazônico que é o estouro das sementes da seringueira, né? Ali na beira da praia tinha um seringal grande e quando as sementes da seringa soltam, elas espocam assim, né? Toc, toc, toc. E aí, de repente, deu uma ventania e todo mundo começa a escutar aquele toc, 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 toc. Então, primeira grande lição amazônica, né, que são essas belezas inesperadas do que a floresta nos traz. Segunda grande lição, nós, nesse momento, já nesse passo inovador, reunimos nessa reunião lideranças indígenas como o Davi Yanomami, representantes da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, do Grupo de Trabalho Amazônico, e nessa noite do primeiro dia, o Davi nos brindou com uma apresentação cultural, inclusive distribuindo, né, para as pessoas experimentarem o paricá, que é um rapé que os Yanomami usam, que ajuda, né, a abrir os caminhos de comunicação deles com os xamãs e os espíritos. Então essa é uma segunda lição amazônica, né? Há muito mais complexidade, muito mais coisas por trás da floresta que o nosso olhar e a nossa sabedoria da ciência ocidental e das cidades brasileiras nos permite compreender. Porque o processo era tão inovador e tão democrático que nem as lideranças do Ethos tinham, digamos, muita convicção ou certeza unificada de como seria. Então, num dado momento, depois de superadas algumas dissensos ali entre diferentes partes, nós tínhamos praticamente o consenso da plenária toda e apenas 4 pessoas que tinham uma diferença sobre o formato final, e as 4 eram do Ethos, o Caio, o Paulo Itacarambi, o Ricardo Yang e o Oded. A ponto de que algumas ONGs, a gente brincou, falou, vem cá, vocês precisam de uns 10 minutos ali fora para chegar a um acordo entre vocês, mas isso era muito reflexo desse processo que era inovador, que era democrático e de fato era tão aberto, né, que nenhuma instituição tinha previamente, né,
definido aonde queria chegar. Porque, de fato, a gente está falando de mudança de cultura, de visão, né? A Amazônia não vai ser sustentável se ela tiver que responder às demandas de mercados do centro-sul do país ou do resto do mundo, né? Sem considerar as suas especificidades. Então, não adianta tentar, né, alterar a forma como se trabalha na Amazônia para atender às demandas que vêm de fora, né? Esse é um dos principais mitos que a gente precisa quebrar quando a gente fala de desenvolver a Amazônia. Então é preciso fazer essa mediação entre o que é o interesse do mercado e a necessidade de conservação da Amazônia, né? Não é uma relação linear que você vai desenvolver na medida da necessidade de atender, né, esse mercado. Isso é um ganho de qualidade na relação de comércio da Amazônia para fora imenso. Primeiro porque a pessoa que vai até lá, ela vai entender, né, a dificuldade da logística muito mais do que uma pessoa que está em São Paulo e que às vezes você, né, não consegue entender que quando você fala que você leva 3 dias para chegar a um certo lugar, que você precisa de 500 litros de gasolina para fazer qualquer atividade, né? São uma série de especificidades, né, da demanda regional que são fundamentais de ser compreendidas pelo setor empresarial, se a gente está falando de fato de responsabilidade socioambiental. Então, são mudanças drásticas e que a gente reconhece que o Instituto Ethos deu uma contribuição efetiva nesse passo de trazer o setor empresarial para essa discussão. Então, a responsabilidade de quem está nesse meio de campo, né, de construir essas soluções, mas com um compromisso efetivo, que não seja só para fazer greenwashing, que não seja só para se apropriar do marketing, né, que o nome Amazônia permita, mas que seja para de fato trazer um benefício para aquela região. Isso é uma responsabilidade muito grande e que nem sempre ela é assumida, né, no seu contexto mais amplo. É muito fácil a gente fazer uma parte desse trabalho e a parte mais difícil de roer o osso, de comprar a briga com os modelos produtivos e comerciais que já estão estabelecidos, a gente às vezes deixar de lado. Então, a gente está lidando com essa realidade, com a realidade ainda de grandes empresas querendo negar as mudanças climáticas, querendo negar os direitos territoriais das comunidades, atuando no campo com violência, né, com milícias que impactam. Não é à toa que o Brasil é o país onde mais se mata defensores de meio ambiente e lideranças de comunidades rurais no mundo, né? Então, é uma briga ainda muito grande, que muitas vezes pelo marketing pode parecer que não. E aí, nesse sentido, acho que para nós é muito importante estar aqui hoje reafirmando o reconhecimento do papel que o Instituto Ethos tem nesses anos todos, nesse processo de contribuir em abrir essas portas e esses espaços de diálogo, né, trazendo debates que são duros, que não são fáceis, que são, no geral, empurrados para baixo do tapete, mas que são fundamentais para qualquer país que pretende um desenvolvimento sustentável, responsável, com uma classe empresarial realmente comprometida. Então, nós ainda temos muito trabalho pela frente e é muito bom, eu agradeço muito poder dizer que sou parceira do Instituto Ethos nesse trabalho. Muito obrigada.